E aí galera, beleza? Professor Alcides para mais uma aula de ciências e hoje nós daremos início aí então no capítulo 14 de Física, o último capítulo de Física, encerrando a vertente no nono ano, é claro, né? Nós teremos avanço e aprofundamento sobre o assunto aí no ensino médio e logo na sequência, então, nós daremos aí início à segunda metade do que nós conhecemos como química, né? Vamos conhecer aí as propriedades mais aprofundadas das matérias. Nesse capítulo final de física, eu quero falar com vocês sobre eletromagnetismo, tá? Parece algo bem simples, né, para quem conhece um ímã, mas existe uma teoria por trás disso que é importante nós conhecermos e nós temos em mente, né? Porque aí no ensino médio vocês terão que ter esses princípios básicos bem claros para que vocês possam aprofundar. Bem, gente, o eletromagnetismo ele começou a ser conhecido, na verdade, na Grécia, né? Então, na Grécia já se conhecia a magnetita, né, na região de Magnésia, que é um óxido de ferro que tem a propriedade de organizar polos, ok? Por organizar polos, esse tipo de minério ele consegue atrair material metálico. Então, com isso, já se observava que esse material natural, chamado de magnetita, tem essa capacidade de atrair ou repelir coisas, né? Então, posteriormente, o William Gilbert, que viveu entre 1544 e 1603, ele estudou um pouco mais a fundo essas propriedades e ele então pôde descrever aí o que nós temos hoje conhecido como eletromagnetismo, né? Então ele, claro, com base nos ímãs naturais, ele descobriu que existe essa atração e descreveu o porquê, né? Por exemplo, uma das coisas que ele descreveu está relacionada à propriedade dos ímãs, né? Essas propriedades envolvem a polaridade, que ocorre graças a uma organização elétrica nessa matéria. Galera, nós não vamos utilizar a mesma nomenclatura que nós usamos para a eletricidade, positivo e negativo. É convencional utilizar para ímãs o polo sul e polo norte, tá? Que nós não vamos nem mesmo relacionar aos polos positivos e negativos para não fazer confusão. Então vocês têm que lembrar que em um ímã nós temos polaridade, como em uma eletricidade, num campo elétrico, né, digamos assim, mas nos ímãs nós temos sul e norte, tá? O polo sul ele vai atrair as linhas de indução, né, que formam então o campo eletromagnético ao redor de um ímã, tá? O polo sul atrai as linhas de indução e o polo norte, então, ele emite as linhas de indução, ok? Então, polo sul e polo norte. Olha só, gente, então essa organização magnética, ela é importante, né? Nós temos, então, a atração pelo polo sul, tá? Então, os princípios aqui não fogem muito do que nós vimos lá em eletricidade, tá? Então, polos diferentes, eles vão se atrair. Então, o sul atrai o norte, tá? Então, existe aí uma atração para o que é diferente, como nós vimos lá na eletricidade, né? Na eletrodinâmica. E os iguais, eles vão se repelir. Pessoal, isso parece bem bobinho, né? O que é diferente se atrai, o que é igual se repele, né? Mas isso é o princípio que norteia todo o eletromagnetismo. Se vocês têm isso bem claro, os exercícios que vocês farão aí no decorrer,
posteriormente a essa videoaula, vão ser bem fáceis, né? Digamos assim. Bom, e graças a essa diferença de polaridade, então, nós temos essa atração em um mesmo ímã, que faz então que se construa um campo magnético ou eletromagnético, se houver envolvimento de eletricidade, né? E esse campo eletromagnético ou campo magnético, pessoal, ele, logo na sequência, ele é usado para várias coisas no nosso dia a dia que nós nem mesmo percebemos. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Esta atração, né? Essa força que existe entre polos opostos de um ímã, tá? Bom, então, ímã é uma matéria que tem essa propriedade polarizada, né? E um eletroímã, ele é feito com a indução. Indução por eletricidade. Nós vimos o que é indução lá atrás, né? Na eletricidade, quando uma corrente elétrica, então ela vai formar uma polaridade, tá? Então o eletroímã, ele faz com que a corrente elétrica forme polos diferentes, que vão funcionar no mesmo mecanismo de um ímã normal, como uma magnetita, tá? Com norte e sul da mesma forma, atraindo então materiais metálicos, tá? Bom, quando eu falo de eletroímã, eu tenho que conhecer algumas coisas que são importantes, que muitas vezes a gente não tem aí um domínio da nomenclatura, né? Por exemplo, o que é uma bobina? Toda vez que vocês ouvirem falar de uma bobina, vocês devem ter em mente isso aqui que o professor está colocando aqui no cantinho para vocês agora, tá? Isto é um enrolado, um emaranhado de um metal qualquer que é usado como condutor, tá? Então, toda vez que vocês ouvem falar em bobina, vocês têm um monte de condutor enrolado, tá? Isso é uma bobina, né? Pode ser que a bobina saia da fábrica com todos os condutores indo para alguém que vai trabalhar com esse material condutor. Pode ser que a bobina seja um monte de condutor ao redor de uma haste metálica, como está ali, tá? Isto é uma bobina. Um solenoide, ele vai ser diferente de um gerador, tá? De um gerador. Um solenoide, ele na verdade é uma bobina que tem uma haste metálica no seu interior. Quando esta bobina, que tem esta haste metálica no seu interior, ela é passada por corrente elétrica, então ela atrai a haste metálica, que tem uma pequena molazinha que vai ser, então, compressada ali, tá? Ela é atraída pela corrente elétrica, a haste metálica, compressando essa mola. Quando você desliga a corrente elétrica no solenoide, então a haste metálica ela sai. Quando você liga, tem corrente elétrica, a haste metálica é atraída, então prensa a mola, desliga a mola, empurra a haste metálica. Isto é um solenoide, tá? Que lá tem uma bobina também. Um gerador, ele trabalha da forma inversa de um solenoide. Por quê? Porque no gerador você vai ter uma força motriz que vai girar um eixo, tá? Vai girar um eixo. Esta força motriz que faz alguma coisa na base girar e gira um eixo, terá então um ímã neste eixo. Este ímã tem polos, né? Norte e sul. E quando este ímã com polos norte e sul, ele gira os seus polos ao redor de um emaranhado de fios chamado de bobina. Então os elétrons, de acordo com a polaridade do ímã girando dentro daquela bobina, o ímã girando com sua polaridade, farão com que os elétrons vão e voltem, vão
e voltem, vão e voltem, dentro do condutor que está numa bobina. Isso fará com que um elétron empurre o outro nesse vai e vem. Empurra, puxa, empurra, puxa. E é isso que é o princípio de um gerador, diferente de um solenoide, né? Que tem um princípio mecânico com eletricidade na bobina. O gerador faz com um princípio motriz, uma força que pode ser da água, né? Pode ser do vento, com que os elétrons girem na bobina, empurrando os outros que estão interligados à bobina para a frente, tá? Então, esse é o princípio de um gerador, que difere ele de um solenoide. Os geradores, então, se vocês perceberam, gente, eles têm corrente alternada, né? É o vai e vem, vai e vem. Existe um outro princípio gerador, né, de menor porte, que usa uma força motriz também, que é chamado de dínamo. O dínamo também promove fluxo de elétrons. Só que diferente do gerador, não é corrente alternada de vai e vem, em virtude da polaridade do ímã. O dínamo, ele promove corrente contínua, só vai elétron, vai elétron, vai elétron. Por isso, nós temos essas duas unidades, né? Gerador para alternada e dínamo para contínua. Bem, então as aplicações para isso, gente, são várias, né? Começando pelas naturais, tá? A Terra, ela tem dentro de si um monte de magma que contém, então, um fluxo, né, dentro desta Terra, lá nas camadas mais internas. Se vocês lembrarem, nós temos o núcleo interno, externo. Logo acima do núcleo nós temos o manto, né, o interno, externo, e nós temos a crosta, a parte mais externa. Então, se vocês lembrarem bem, nós temos no núcleo interno sólido, núcleo externo líquido, manto interno líquido, né, o manto externo e crosta sólidos. Então, essas duas camadas líquidas, elas têm magma em movimento, ok? E este magma em movimento vai, então, promover um campo magnético na Terra, tá? Nós temos na Terra uma porção do campo magnético, como eu estou colocando aqui em cima para vocês, uma porção do campo magnético que é sul e uma porção do campo magnético que é norte, como no ímã. Só que, se nós pensarmos na geografia, o campo magnético da Terra ele é invertido aos polos geográficos. Então, o polo magnético sul na Terra, ele está apontado para o norte geográfico. O polo magnético norte da Terra está apontado para o sul geográfico. É claro, gente, lembrem, nós temos uma pequena angulação no norte e sul geográficos da Terra, em relação ao eixo magnético, tá? Este campo magnético, que tem esse eixo magnético, né, norte e sul, ele promove uma proteção à Terra. Então, a Terra ela é protegida por esse campo magnético, por essas linhas de indução promovidas por este campo, fazendo com que as tempestades solares de grande intensidade, elas não consigam penetrar no ambiente terrestre. Então, uma proteção para essas ondas eletromagnéticas que são oriundas nas tempestades solares. E isso, gente, faz com que a vida continue existindo aqui na Terra, tá? Então, este campo magnético, ele promove uma orientação, né? Então, nós conseguimos nos orientar, nos deslocando na Terra, usando uma bússola que tem uma
ponta imantada que é atraída para o sul magnético. E essa atração faz com que nós possamos identificar o nosso norte geográfico, tá? Norte geográfico. Então, já falei para vocês, né? Os motores, então, e os geradores usam um princípio de magnetismo, né? Então, no motor, você promove a passagem de energia elétrica por uma bobina que faz com que um eixo gire. E esse eixo girando, então, fará então com que você possa usar esta força para várias coisas, né? Um ventilador funcionar, um ar condicionado, resfriar o seu quarto, sala, enfim, a sua casa, e vários outros princípios. Os geradores, eles farão o processo inverso, né? Você tem uma força motriz, no caso a água, que faz uma grande hélice girar. Este eixo ligado vai girar também e um ímã então vai girar, criando então polaridades em uma bobina que vai fazer os elétrons irem e voltarem, irem e voltarem. Gente, Itaipu Binacional tem lá gigantescos geradores, né? Em Itaipu, gente, são 20 geradores, sendo 10 brasileiros e 10 paraguaios, né? Lembrando, no Brasil, esses geradores que têm esse mecanismo, né, de funcionamento, princípio eletromagnético, eles vão funcionar numa frequência diferente de Itaipu, né? 60 Hz, 50 Hz, tem que lembrar disso aí, tá? E aqui no final, gente, eu vou disponibilizar para vocês aí vamos dizer assim, um discovery lá por Itaipu, né? Nós vamos ali ver a base que promove a força motriz, na verdade, né? A força motriz que gira este eixo e gira os grandes ímãs desses geradores. Então vamos lá rapidinho. Vai entrar agora na caixa espiral, é um lugar onde a água passa. Também é um lugar a que pouquíssimas pessoas têm acesso. Bora lá. Lembra daquele cano branco que a gente viu lá fora? Ele sai exatamente atrás de mim. Então, quando isso aqui está cheio d'água, tem meia catarata do Iguaçu passando. E essa caixa serve para a gente conseguir aproveitar melhor a força da água que está vindo lá de cima. A caixa é de aço e aqui a gente consegue ver as soldas, as divisas, mas só que ela está muito lustrada porque passa muita água aqui e vai limpando a caixa enquanto vai passando. E essa estrutura que você está vendo não gira, ela é fixa. A água vai entrar aqui e vai passar por essas pás de distribuição. As primeiras são fixas, mas mais para dentro já existe um segundo conjunto com pás móveis. Elas vão direcionar o fluxo da água para manter a turbina girando numa rotação constante. Bora ver as turbinas. Essas daqui são as pás do rotor da turbina, ou seja, a água vai bater nesse negócio aqui para fazer a turbina girar. Aqui eu tenho uma miniatura, dá para ter uma ideia de mais ou menos como é o tamanho disso aqui, porque a gente não consegue ver aqui perto. O detalhe é que a turbina tem 300 toneladas, você deve imaginar que não é nem um pouco fácil de movimentar isso aqui. Vamos tentar? Acho que não rola não. Se você pudesse olhar de fora esse lugar onde eu estou, ele teria mais ou menos esse formato aqui. A água entra por essa ponta, claro que seria oco e não sólido como esse, e ela vai sendo distribuída para a turbina que estaria aqui no meio. Depois que a água movimentar a turbina, ela vem para cá, ela vai passar por essas pás e estaria caindo em cima de mim se isso aqui estivesse funcionando. Eu estou dentro da turbina, embaixo dela. Nesse ponto aqui, a água já deu para a usina toda a sua energia cinética. Ela fez movimentar um eixo que está ligado nessa turbina aqui, e esse eixo está acoplado aos geradores que estão lá em cima. Daqui para baixo, a água já é devolvida ao Rio Paraná. A turbina tem 8 metros de diâmetro e roda mais ou menos 90 rotações por minuto. Como você deve ter imaginado, esse lugar aqui não é um lugar especial para as pessoas andarem. Esse chão, por exemplo, que eu estou pisando, ele não fica aqui enquanto a usina está funcionando. Ele foi colocado para dar manutenção. Então, qualquer manutenção que tem que ser feita aqui dentro, tem que ser montada toda uma estrutura especial para que as pessoas consigam se movimentar. Aqui, por exemplo, tem uma cápsula para alguém descer lá no fundo. Ela é parecida com aquela que salvou os mineiros chilenos lá na mina de cobre. E aqui a pessoa consegue descer por onde a água vai sair para o rio. As galerias das pirâmides do Egito devem ser fichinha perto disso aqui.
Para ligar a turbina ao gerador, a gente tem esse eixo aqui, ele tem 3,70 metros de diâmetro. Na parte de baixo está uma turbina, dessa vez uma turbina com água passando, não está seca, que nem a que a gente acabou de ver, e lá em cima está o gerador. Quando você coloca os 20 geradores um do lado do outro, eles ocupam um belo espaço. Olhando de perto é um pouquinho maior do que você estava imaginando lá de cima, vai? Então esse aqui é o maior vão livre que existe dentro da represa. A gente consegue ver que cada tampa corresponde a um gerador e o comprimento total é de 1 quilômetro. O espaço aqui é grande desse jeito, porque imagina só se você precisar tirar uma daquelas turbinas que a gente viu. Elas vão ter que sair por dentro dessas tampas vermelhas e serem levadas por uma saída por esses guindastes que a gente está vendo aqui em cima. Basicamente, para gerar energia, a gente precisa passar um ímã perto de uma bobina de cobre. Aqui dentro a gente tem uma coisa parecida com isso, só que um pouco maior e mais tecnológica, né, Douglas? Exatamente. A parte fixa ela é composta pelos barramentos estatóricos, ou enrolamento, que seja os fios de cobre de um motor, digamos assim, uma comparação. Na parte móvel é o rotor da unidade geradora, é onde tem os eletroímãs. Aqui então a gente teria ímãs rodando no centro, seria como se a gente tivesse ímãs rodando no meio e as bobinas captando em volta. Exatamente. Quando a gente fala de bobina, não é um enrolado de fios que nem tem dentro do seu liquidificador, não. É um enrolado desses fios aqui. Olha só o tamanho dele. Dentro do fio tem um espacinho que é para correr água, para o fio ser refrigerado de dentro para fora. O pessoal aqui está me corrigindo que o fio é tão grosso que ele deixa de ser um fio, ele já é uma barra. Aqui você está vendo por dentro a parte que gira mais escura, marrom, e por fora, em laranja, as bobinas que estão enroladas ali. Um detalhe interessante da Itaipu é uma máquina gigantesca, onde o rotor tem praticamente 16 metros de diâmetro, e a diferença que a gente tem de espaço físico entre a parte girante e a fixa é em torno de 2,5 centímetros de espaço. Nossa, o dedo quase não passa ali. Exatamente. Então vocês viram lá grande hélice, digamos assim, né? Que faz aquele eixo girar, né? Então é esse princípio que faz com que toda a energia elétrica seja produzida em hidrelétricas, né? Em unidades geradoras à base de vento. Então o vento faz com que a hélice gire e o eixo então vai ter um gerador, né, no mesmo princípio, que também vai gerar eletricidade. Numa usina que tem como princípio então a produção de energia termoelétrica, nós queimaremos um combustível que vai evaporar água, que vai fazer aquela grande hélice girar também. E o gerador girando vai ter a produção de energia elétrica. Então tá aí, né? O princípio básico da geração de energia elétrica com base numa força motriz. Beleza, gente? Então, tá resolvida a nossa aula de hoje. Os exercícios, eu peço para vocês lerem com atenção. Tem alguns exercícios ali que eles são realmente ali de uma complexidade um pouco maior, mas eu vou poder ajudá-los aí logo na sequência, né? Podemos falar ali, por exemplo, do o anel de Thomson, né, que é um princípio muito usual, bem curioso, inclusive, né, você cria um campo eletromagnético e o anel pula, né? Tem um exercício sobre isso, nós podemos conversar logo na sequência. Beleza, gente? Grande abraço para vocês e nos falamos daqui a pouco aí no chat para tirar dúvidas. Tchau, tchau.